Entre 1497 e 1499, Vasco da Gama e a sua pequena armada realizam a viagem que há décadas era sonhada pelos reis de Portugal, chegar à Índia por via marítima. Apesar das muitas atribulações e das perdas pelo caminho, estava aberta a rota que iria mudar a natureza das relações entre a Europa e o Oriente. Mas, mais que isso, depois da viagem de Vasco da Gama, bastaram cerca de 20 anos para que todo o planeta fosse mapeado com um rigor sem precedentes. As rotas marítimas descobertas pelos portugueses ligaram irremediavelmente, para o bem e para o mal, todos os continentes. Meio século depois da proeza de Vasco da Gama, Luís de Camões exaltará a sua proeza em Os Lusíadas. A descoberta do caminho marítimo para a Índia, entre 1497 e 1499, foi um dos pontos mais altos dos chamados descobrimentos. Como pode a viagem de Vasco da Gama ter sido mais determinante para a história que a proeza da circunnavegação levada a cabo a mando dos reis de Espanha 20 anos depois? Será a dimensão da fama de Vasco da Gama essencialmente devida ao facto de o seu feito ter sido exaltado por Camões no mais extraordinário dos poemas épicos? A fortuna póstuma destes dois homens está intrinsecamente ligada e, ao que tudo indica, Camões nasceu no preciso ano em que Vasco da Gama morreu, 1524. É uma coincidência espantosa. Vai querer saber mais. A partida. No dia 8 de julho de 1497, no reinado de D. Manuel I, partiram de Restelo 4 navios em direção à Índia. Vasco da Gama era o capitão-mor da armada e a viagem tinha como objetivo chegar ao local onde se produziam as especiarias. Cabo Verde. Depois de passarem pelas Canárias, chegaram a Cabo Verde e desembarcaram na ilha de Santiago. Abasteceram-se de carnes, água, lenha e repararam os navios. Estas atividades serão repetidas em muitas outras paragens. Após muitos dias de navegação, encontraram nos mares garções, garças de grande porte, baleias e lobos marinhos. Baía de Santa Helena. Na baía a que deram o nome de Santa Helena permaneceram 8 dias. Na primeira saída capturaram um nativo e trouxeram-no para a nau. Deram-lhe comida, vestiram-no à europeia e voltaram a deixá-lo em terra. Nos dias seguintes mostraram aos nativos alguns produtos para ver se eles os conheciam: canela, cravo, aljofar e ouro. Pela reação deles, verificaram que nunca tinham visto estes produtos. Cabo da Boa Esperança. Os portugueses, quando ancoravam as naus, rodeavam-se dos maiores cuidados para evitar assaltos de surpresa. Quando desembarcavam em terra, saíam por vezes bem armados para mostrar que eram poderosos. Mas na Baía de São Brás foram bem recebidos. Ofereceram aos habitantes da região guizos e barretes vermelhos em troca de manilhas de marfim. Terra da Boa Gente, Inharime, Moçambique. Depois de passarem o Rio do Infante, a última terra que Bartolomeu Dias descobriu, chegaram à Terra da Boa Gente, Moçambique. Um emissário português, enviado à terra, ofereceu ao chefe dos africanos uma jaqueta, umas calças vermelhas, uma carapuça e uma manilha. Quando este vestiu as prendas, foi muito aplaudido por todos. O emissário acabou por dormir na aldeia, onde comeu papas de milho e galinha. Rio dos Bons Sinais, Quelimane, Moçambique. Neste local começaram a surgir os primeiros sinais de que estavam a aproximar-se da terra desejada, porque os mercadores se vestiam de forma mais rica e diziam já ter visto navios tão grandes como os dos portugueses. Nestas paragens, muitos marinheiros portugueses adoeceram com o escorbuto. Antes de partirem, os portugueses ergueram o padrão de São Rafael, semelhante a outros levantados noutras terras. Ilha de Moçambique. Nesta ilha, os portugueses encontraram navios de mouros brancos a comerciar com os negros. Levavam ouro, prata, pano, cravo, pimenta, gengibre e pedras preciosas. Informaram os portugueses que
Nas terras seguintes havia muita abundância destes produtos. O sultão visitou os navios portugueses e permitiu que 2 pilotos nativos acompanhassem a armada. Informação sobre o Preste João. Os portugueses sempre sonharam encontrar cristãos nas terras do Oriente e acreditaram em muitas informações falsas que lhes deram. A esperança manteve-se quando os informaram, na ilha de Moçambique, que o reino de Preste João ficava perto. Mombasa. Em Mombasa, apesar das trocas de prendas e do acordo de paz, os portugueses descobriram que os mouros pretendiam tomar as mãos. Souberam-no através do mouro que foi pingar. Pingar era a prática de um tormento que consistia em deixar cair pingos de azeite ou outro óleo a ferver sobre a pele das vítimas. O mouro confessou a traição que estava preparada contra os portugueses. Calcute. Em finais de maio de 1498, os portugueses chegaram finalmente à Índia. Depois de ancorarem as naus em segurança, Vasco da Gama, na companhia de alguns homens, foi visitar o soberano, denominado Samorim, que significa Senhor do Mar. Estão todos maravilhados com o que veem. Casas diferentes, pessoas vestidas com outras roupas. Aqui há imensas e excelentes especiarias que dão muito cheiro e sabor à comida. Vasco da Gama recebido pelo Samorim. Quando os portugueses chegaram ao luxuoso palácio, foram recebidos pelo soberano. Após os cumprimentos, este mandou recipientes com água para que lavassem as mãos e comessem fruta. O Samorim observava os portugueses e ria-se para eles. Vasco da Gama em privado com o Samorim. Vasco da Gama apresentou-se ao Samorim como embaixador do rei português e, para impressionar os indianos, descreveu-o como um senhor muito rico e dono de imensos territórios. Afirmou também que D. Manuel não mandava descobrir terras por necessidade de ouro e prata, de que havia muita abundância em Portugal, mas para encontrar cristãos noutras paragens. Ofertas ao Samorim. Vasco da Gama teve um grande sabor quando mostrou aos homens de Samorim as prendas que pretendia dar-lhe, e estes as recusaram indignados. Aquilo não era nada para dar a ele rei. Que mais pobre mercador que vinha de Meca ou das Índias lhe dava mais que aquilo. A corte não gostou das ofertas. Até se estão a recusar a mostrá-las ao Samorim. Acharam-nas ridículas. Acham que são inadequadas e muito baratas. Os navegadores não se prepararam bem e ficaram muito mal vistos pela corte de Calcute, que gostava de exibir a sua riqueza. E isso gerou alguns momentos perigosos. Alguns indianos armados rodearam-nos. Os portugueses acabaram por ir ao mercado comprar e vender mercadorias. Foi o próprio Samorim que os ajudou. Samorim não recebeu os presentes, mas recebeu uma carta escrita pelo rei Dom Manuel I, que Vasco da Gama lhe entregou. Era uma carta amigável e que o Samorim gostou muito. Por isso acabou por deixar que os portugueses fizessem negócios em Calcute. Desprezo de Portugal. Os mercadores muçulmanos tudo fizeram para que Vasco da Gama não fosse bem sucedido nos seus negócios, pois não queriam que os portugueses lhes fizessem a concorrência. Não só se recusavam a comprar as mercadorias dos portugueses, como os desprezavam. Quando passavam por eles, cuspiam para o chão e diziam: Portugal, Portugal. Carta do Samorim para o rei de Portugal. Depois de enfrentar muitas dificuldades, Vasco da Gama conseguiu que Samorim lhe entregasse uma carta para o rei que dizia: Vasco da Gama, fidalgo da vossa casa, que veio à minha terra, com que eu roguei. Em minha terra há muita canela, e muito cravo, e gengibre, e pimenta e muitas pedras preciosas. E o que eu quero da tua é ouro e prata e coral de escarlata. Regressa a Portugal. A 29 de agosto de 1498, nós partimos a caminho de Portugal, vindo todos muito satisfeitos por sermos tão bem-aventurados, de acharmos uma tão grande coisa como tínhamos achado. Depois de uma longa e tormentosa viagem em que morreram alguns tripulantes e se perdeu a nau São Rafael, chegaram a Lisboa em finais de agosto de 1499. Os portugueses foram o primeiro povo europeu a instalar-se na Índia. Inicialmente, após a chegada de Vasco da Gama a Calcute, os portugueses pretendiam apenas estabelecer o seu domínio económico, tendo para isso criado diversas feitorias em Coxim, Cananor, Colão, Cranganor, Tanor e Calcute. No entanto, sentindo a hostilidade por parte de vários reinos indianos e de outros potentados, o Grão-Sultão do Cairo, a República de Veneza, o Sultão de Cambaia e o Samorim de Calcute, que se aliaram para os expulsar da Índia, acabaram por oficializar o domínio português, fortificando as feitorias e criando um Estado soberano, Goa em 1512. Os territórios sob administração portuguesa, a que se juntaram de ida mão, tomaram a designação de Estado Português da Índia. Do início do século XVI ao terceiro quartel do século XX, o Estado Português da Índia foi governado por 109 vice-reis e 128 governadores,
tendo os primeiros sido Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque.